Tive uma reunião séria na Uber, eu diria uma reunião até pesada na Uber. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber desde 2015 e recentemente eu, junto com outros motoristas, fomos convidados a participar numa reunião da Uber, uma reunião chamada Uber Escuta. Segundo eles, essa reunião seria para escutar os motoristas, escutar reclamações, tópicos para serem discutidos, enfim, levar requisições de motoristas para Uber, né? E aconteceu hoje essa reunião, né? Eu avisei sobre isso lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha, Uber do Marlon lá no Instagram. Lá eu tenho uma interação maior aí com todos os meus seguidores, né? Então tem muita coisa que rola lá que não aparece aqui no YouTube. Então, para ter esse acompanhamento mais de perto comigo, me segue lá no Instagram. E também, se você ainda não é inscrito nesse canal, assina aqui embaixo esse canal para ficar sempre bem informado. E não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Bom, esse vídeo eu sei que está um pouquinho escuro, tá? Ele vai ao ar sem edição mesmo. E ele tem um caráter de ser um vídeo informativo, tá? Então vai sem edição. E vamos lá. Então, todo mundo se armou para essa reunião, né? Anotou, fez várias listas. Lá no Instagram eu pedi que vocês colocassem nos comentários tópicos para serem discutidos nessa reunião. E, enfim, e todo mundo foi lá bem armado, digamos assim. No final das contas, deu uns 20 motoristas. E foram sempre os mesmos motoristas, tá? Não é a primeira vez que a Uber faz uma chamada dessas. Eu diria que eu já teria participado de umas 5, 6, talvez 7 reuniões desse tipo, onde a Uber abriu um espaço para a gente poder falar alguma coisa. 6 reuniões em 5 anos, né? Então, mais ou menos uma por ano aí ela tem feito. E, enfim, e aí a gente foi lá tentar falar, expressar indignação de muitos motoristas no Brasil inteiro em relação ao Uber, coisas que os motoristas não gostam e queriam falar e não conseguem falar. Então esses 20 motoristas foi tentar representar essa voz aí de motoristas do Brasil inteiro. Logicamente o grande ponto que eu queria ir nessa reunião é para falar de tarifas, né? E daí, falando agora na reunião, primeiramente eu gostaria de agradecer todos os 20 pessoas que foram, tá? Eu acho que todas as 20 pessoas, não é mais ou menos umas 20, tá? Todas as pessoas que foram contribuíram para que o evento fosse bom, pudesse falar bastante. Pela primeira vez, eu diria que nesse tipo de reunião eu não vi briga de egos. Eu vi todos os motoristas ali realmente numa união, tá? Para justamente reivindicar coisas para Uber, tá? Bom, e no meu canal eu não costumo reclamar coisas, né? Eu sei que tem muitas coisas que eu acho que os aplicativos, não só a Uber, mas todos os outros, fazem coisas erradas. Eu não venho aqui para reclamar, porque eu acho que reclamar aqui no YouTube não resolve. Eu gosto de, quando eu tenho um problema, de levar para o aplicativo, por exemplo, se for o caso do aplicativo, se for o governo, no caso do governo, enfim, para eles resolverem o problema, né? Então vamos lá. Deixa eu falar então como foi o evento, tá? Então, basicamente 20 pessoas, a Uber quis começar a discutir o assunto de segurança. E sim, a gente sabe que segurança é um item muito importante. Só que a grande maioria dos motoristas que estavam ali, nesse momento, não queriam muito discutir o item de segurança. Eles queriam discutir mais o item de tarifas ou de problemas da plataforma, né? Mas a gente deixou lá a mulher da segurança da Uber falar. Deixei o rapaz de segurança, deixamos o rapaz de segurança lá, o Marcelo também, falar. Eles falaram bastante, falaram coisas interessantes, coisas que a gente até não sabia. Foi proveitoso o tempo, né? Só que o evento estava sendo mais Uber fala do que Uber escuta. Inclusive eu passei esse feedback para eles, né? Olha, vocês falaram muito tempo e agora deixaram só 1 hora e meia aqui para a gente falar, né? Então, vocês têm que decidir que tipo de evento vocês querem, se vocês querem fazer um Uber fala ou se querem fazer um Uber escuta, né? Então esse já foi o primeiro feedback, patada que eu já dei neles lá, que os caras já tiveram que anotar. Enfim, e eu vou falar aqui todos os aspectos que foram falados, não só por mim, mas por todo mundo, tá? Vou passar uma listinha aqui e aí a gente vai interagindo, tá bom? Uma das primeiras coisas que foi falado foi sobre fraudes, tá? Sobre fraudes. Então, por exemplo, aqui em São Paulo acontece muito. Aqui em São Paulo só pode carros preto na Uber, no Black,
né? Na categoria Black só pode carros de cor preta. Tanto que eu envelopei, gastei uma grana nesse carro aqui, envelopando o carro, para justamente colocar na categoria Uber Black, né? E não é incomum, ou seja, é comum a gente ver motoristas, por exemplo, tendo carros de outras cores, né, no Black. Como que isso acontece, né? Então a gente levou esse problema, não só esse problema de fraude, mas, por exemplo, o das contas fakes, né? Então é sabido que motoristas são banidos, mas enfim, tem 2, 3, às vezes 6 contas fakes, e isso não é legal. Por exemplo, o que o Jeter lá falou, é possível o Marlon ter um cadastro, uma outra pessoa ter um cadastro, o mesmo carro está nos 2 cadastros e os 2 ficarem online ao mesmo tempo, né? Então, como que uma plataforma de tecnologia permite que 2 placas de carro fiquem online em 2 contas diferentes ao mesmo tempo? Não é possível que isso seja permitido, né? Então, justamente a gente passou um feedback ali dizendo, olha, às vezes vocês tentam combater fraudes, eu sei, nós não gostamos dos motoristas fraudulentos, também não gostamos. Eu sei que vocês têm muito problema com isso, mas parece que às vezes isso é relaxado por vocês e parece que acaba tendo gente que consegue fazer fraudes. Então a gente está tentando dar informações para vocês sobre como que as fraudes às vezes acontecem, e às vezes parece que a gente não é ouvido. Então naquele momento a gente pode falar bastante sobre fraudes que a gente sabe que motoristas, e prejudicam os outros motoristas que querem trabalhar honestamente, né? Então esse foi um aspecto que foi bastante falado, principalmente questões de fila de aeroporto, né? A gente sabe que o ambiente do aeroporto ele é mais sucinto a fraudes, né? As corridas lá teoricamente são melhores, tem corridas boas, e aí as pessoas tentam, enfim, buscar mais fraudes, infelizmente tentam buscar mais fraudes nesse meio. Então esse foi um aspecto bastante falado, batido em relação a fraudes, e eles fizeram uma lista grande lá, tá? Tenho anotado aqui sobre o destino final do passageiro, né? Então quando a gente, aqui em São Paulo principalmente, quando a gente recebe um chamado, aparece ali o bairro, entre aspas, ou a região de destino. Recentemente teve uma mudança aqui em São Paulo, que aparece o número 2, Morumbi 2, sei lá, algumas coisas 2 lá, e que não fazem muito sentido. Eles ficaram de rever isso, tá? E, enfim, eles mostraram o procedimento deles, que passa por especialistas, e eu até falei, cara, não tem que passar por especialistas, pega um grupo aí de motoristas, né? Um grupo de motoristas vai saber melhor aí qual nome dá para cada região. Inclusive, eu fiquei de retornar junto com outros 2 colegas, tá? Para sentar com eles e definir esses nomes. Eles se tornaram disponíveis a isso, então possivelmente vai mudar esses nomes aqui em São Paulo para uns nomes definidos por mim e por mais outros 2 colegas. A gente vai fazer o nosso melhor para tentar ajudar todo mundo. Se for colocar em prática o que a gente definir lá, eu aviso aqui no canal. E se ficar ruim, pode xingar a gente também, tá bom? Eu sei que o pessoal lá da Bahia, acho que Salvador, conseguiu influenciar nessa nome das regiões que aparecem lá. E parece que a Uber aqui em São Paulo está um pouquinho mais sucinta, digamos assim, disponível para colocar os nomes que os motoristas acharem melhor, tá? Vamos ver se vai funcionar mesmo. Cadê aqui, que mais eu tenho anotado aqui? Bom, falamos sobre tarifas, logicamente foi um ponto que eu quis pegar, e o meu principal ponto da tarifa foi o seguinte: o combustível aumentou muito, e a tarifa do motorista não aumenta, né? Então é muito carro, é muita gente, é muito motorista trabalhando, e a tarifa tá a mesma. Aquela coisa que, enfim, muita gente já sabe, quem é motorista há mais tempo, eu ouço essas reclamações, e eu levei essas reclamações para Uber, né? Na frente até dos outros motoristas lá, eu fui incisivo. Tem que rever o preço das tarifas. Não dá, o combustível de 2016, 15, né, quando eu entrei até hoje, já subiu mais de 50% do preço que era naquela época. E a tarifa, na verdade, até diminuiu. Em 2016 eles baixaram a tarifa. Enfim, precisa ter reajuste. Eu fiz uma comparação com outros países, né? Um exemplo, lá na Inglaterra, a tarifa mínima de uma corrida é 6 libras e o litro da gasolina é 2 libras. Então, poxa, a tarifa mínima é 3 vezes maior do que o litro da gasolina, né? A gasolina é
o combustível é o nosso principal insumo desse trabalho, né? Ele come ali mais ou menos 30% da nossa renda do aplicativo ali. Então, não é possível que aqui a tarifa mínima seja quase o mesmo valor do litro de combustível. Então, essa diferença tem que ter mais diferença entre a tarifa mínima e o preço do combustível, né? Então, eu quis fazer essa comparação para que isso ficasse mais evidente, né? E aí, em relação às tarifas, outros colegas deram outros reforços muito grandes também em relação a isso. E ficou definido que teríamos um segundo Uber Escuta somente para falar de tarifas, né? Então, ficaram de marcar. Só para você saber, eu estou num posto de combustível, tá? Estacionei aqui no cantinho e se está acontecendo aqui atrás é um posto de combustível. Enfim, tarifas foi isso, tá? O que mais? Eu notei aqui. Sobre a lista de carros do Comfort, a gente tentou dar um toque sobre isso, mas não teve tanto espaço para conversar sobre esse assunto, tá bom? Sendo bem sincero com vocês, entendo que sim, que tem vários outros carros que poderiam entrar na categoria Comfort, mas esse ponto específico não deu para explorar muito durante a reunião. Espero fazer isso num outro próximo momento. Foi falado bastante sobre segurança, tá? Enfim, a Uber falou sobre aspectos de segurança, o ajuda, o não sei mais o que, enfim, um monte de funcionalidades de segurança. Tem uma coisa que eu estou esquecendo sobre isso, mas talvez daqui a pouquinho eu lembre e eu volte a falar. Vamos lá. Falando sobre banimentos de motoristas. Foi um assunto bem delicado esse de banimento. A Uber ela não reconhece muito que existem motoristas sendo banidos injustamente, ela não aceita isso, tá? A gente tentou dar uma pressão sobre isso, mas é certo que os motoristas se sentem vulneráveis a isso, afinal muita gente é excluída, banida, não sabe o motivo. A Uber, por exemplo, né, ela diz que às vezes ela realmente não pode dizer o motivo, né? E aí surgiu ali junto com os motoristas um aspecto de, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, né? Que caso diga para o motorista lá, você foi banido porque você assediou a passageira, você disse para a passageira que o sutiã dela era muito bonito, né? Alguma coisa nesse sentido. Que não é um comportamento adequado, convenhamos. Normalmente o motorista vai saber para quem foi aquilo, vai saber onde que mora aquela mulher, pode se vingar, né? Então foram alguns aspectos ali que foram discutidos em relação a dizer os motivos sobre os banimentos, né? Então eu entendo que é uma situação complicada e eles não reconhecem muito que existem banimentos injustos. Então essa foi a posição deles, tá? Eu acredito que tem, tá, banimentos injustos, embora eu já tenha acompanhado alguns, eu já acompanhei processos e a Uber foi lá e mostrou que o cara realmente estava fazendo coisa errada. Eu fiquei muito chateado com os motoristas que, enfim, não foram leais comigo em falar a verdade. Mas, enfim, eu perguntei, mas não tem como o cara, pelo menos, ser ouvido, pedir uma revisão, né? Segundo eles disseram que você pode ir numa central de atendimento física, presencial, segundo eles, tá? Que você pode pedir a revisão e que essa revisão é feita, né? Mas, enfim, eu falei assim, eu acho que essa revisão ela não acontece como deveria acontecer. Eu acho que vocês têm que ser mais carinhosos ou mais, enfim, especialistas ali em dar uma olhada no que aconteceu no cenário. Enfim, de banimento foi isso. Que mais aqui? Foi falado sobre falta de parcerias, né? Então, por exemplo, o programa Uber Pro, no princípio ele não serve para nada. Então, falta parceria, por exemplo, pneu, né? Algo que frequentemente o motorista tem que trocar, gasta muito pneu. Enfim, são coisas que, poxa, se a Uber não consegue fazer mais parcerias para ajudar o motorista de alguma forma, né? Então isso tá devagar demais. Deixa eu ver se eu esqueci de passar por algum ponto aqui. Sobre a opção de trabalhar com dinheiro ou não, né? Isso é um aspecto de segurança. Não foi falado isso na reunião, a mulher de segurança pulou esse assunto, não falou, e depois eu fui cobrar ela. E aí ela disse, isso está em testes. Aí eu falei, tá em testes já há 1 ano e meio.
quando é que vai sair do teste? Né? Ela deu um sorrisinho e tal, falou assim, em breve vai sair. Então, né, não sei se isso é verdade, se vai sair para todo o Brasil ou não, não sei, só sei que eu deixei claro que isso é importante para a segurança do motorista, né? Poder escolher se tem corridas em dinheiro. A gente sabe que a maioria dos assaltos acontece quando a opção da corrida é em dinheiro. Então, vamos aguardar aí se vai ter um retorno disso tudo, né? O que mais aqui? Destino, tarifas, lista de carros, segurança, carros do Black, banimento, aumento do valor mínimo da corrida. Isso. Esses foram os principais aspectos que foram tratados nessa reunião. O que a Uber ficou de fazer? A Uber fez um feedback, anotou lá um textão gigantão, né? E ficou de analisar, né? Infelizmente, claro que algumas coisas a gente falava, eles rebatiam, era uma reunião de ping-pong, né? Não, mas não é bem assim, é assado, enfim, ficou aquela coisa toda. Mas ela foi pesada, ela foi tensa, né? Os motoristas ali estavam realmente preocupados, indignados, né? Levando a indignação de muitos motoristas para aquela reunião. Eu tenho certeza que aquele grupo que estava lá, de uma certa forma, representando os motoristas, talvez de São Paulo ou talvez do Brasil inteiro, fez um bom trabalho, tá? Dentro do possível, né? Que é ter um espaço para poder reclamar para a Uber sobre coisas que a gente acha que eles estão fazendo errado. Dentro do possível, isso foi feito, tá? Tem gente que acha que o Marlon não reclama, que o Marlon acha que a Uber é uma mil maravilhas, que a 99 é mil maravilhas, que a Cabify é mil maravilhas. Não, o Marlon não acha, tá? O Marlon sabe que tem problemas e quando eu tenho a oportunidade de falar, eu vou lá e falo. E eu confesso que eu não tenho papas na língua, não. Eu pego pesado mesmo, né? Por exemplo, na questão de segurança, vieram dizer, não, que no último ano a gente fez isso para segurança, e eu fiz a seguinte pergunta, beleza, os assaltos aumentaram ou diminuíram? As mortes de motoristas aumentaram ou diminuíram? Aumentaram. Então o que foi feito não foi suficiente, né? Aí os caras ficaram meio nervosos até. Mas enfim, eu tentei pegar pela lógica, pegar um pouquinho, trazendo a consciência lá. Eu não sou inimigo da Uber, não sou, eu quero ser parceiro, né, dos aplicativos para poder trabalhar junto com eles. Já quer desligar aqui o carro? Tá ficando escuro. Para poder passar o feedback para eles do que está acontecendo. Me pareceu que o pessoal da Uber que estava efetivamente lá na reunião estava preocupado em ouvir, em entender a situação. Por várias vezes eles questionaram, não, mas é isso, mas é aquilo, como é que funciona, enfim. Perfeito, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo informativo, tá? E espero... Comenta aqui embaixo o que você achou disso, mande para os seus amigos nos seus grupos esse vídeo. E, enfim, eu tentei fazer o meu melhor nessa oportunidade que foi dada. Perfeito? Vejo você no próximo vídeo, valeu!